senhoras e senhores telespectadores. Iniciaremos o jornal de hoje com imagens exclusivas de um flagrante. Um grupo de pessoas, dentre elas alguns nomes conhecidos no mundo financeiro, foram flagrados por câmeras de um bar conversando sobre créditos públicos, que é um tema fortemente regulado no nosso ordenamento, possuindo base constitucional e sendo tratado também por meio de leis complementares, resolução do Senado Federal também. Todo esse bate-papo aconteceu em um momento que era direcionado ao lazer. Vejamos as imagens a seguir. Pessoal, o papo aqui de futebol tá bom, mas vamos trazer o assunto da economia à nossa realidade. O crédito, como operação na qual um agente que dispõe de recursos empresta a quem está em situação deficitária, é uma prática que remonta a mais longínqua data da história humana e não podia ser diferente quando se considera um crédito público, aquela relação creditícia em que o Estado participa. Ô Vitor, mas é mais ou menos isso aí. Mesmo a mesa de bar a gente consegue discutir essas situações. Vale dizer que o crédito público foi inserido num contexto mais amplo que a economia da sociedade, passando-se a ideia de que ele tem uma função que extrapola o simples mecanismo de canalizar renda aos cofres públicos. Pensem vocês, em consonância com a função social e estatal do fomento e do desenvolvimento econômico e social. Muito bom. Então, o assunto aqui abordado pelos nobres colegas é altamente relevante, pois o estudo do crédito é plenamente compreensível num cenário atual, visto que muitos países passam por crise nas contas públicas justamente por falta de instrumento de controle para fazer a gestão de nível de risco e evidenciamento do Estado. Muitas nações estão quase decretando moratória por falta de recursos para suas obrigações. Veja bem, Léo, de fato, importantíssimo esse aspecto que você pontuou, mas interessante seria também a gente compreender o termo da palavra crédito. Não adianta só você ouvir falar crédito, 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 sem você ter a explicação. Então, a gente pode fazer uma referência à própria origem da palavra crédito em relação ao latim, pois no campo das finanças possui a mesma acepcia, você possuir crédito. Então, é um ato que envolve transferências de recursos baseado na confiança naquele que toma emprestado por parte de quem empresta. Uma relação de confiança gerada pela instituição financeira que vai lhe proporcionar o crédito e você que tem uma... Que estão pegando o empréstimo. Exatamente. O tomador do empréstimo. O tomador do empréstimo, exato. Então, Leão, só corrigindo, quando eu te falei acepcia, eu errei o termo, me desculpe, é acepção. Fazer o termo de acepção do latim da palavra crédito. Só corrigindo. Vocês estão falando assim tudo muito bem, mas alguns autores do ramo financistas consideram apenas aquela relação em que o Estado é o tomador de empréstimo. Todavia, essa é uma visão reducionista desse fenômeno, haja vista que a importância que o crédito público assume naqueles casos é em que o ente público figura como emprestador, ou seja, provocando, como será visto, efeitos profundos na economia e na sociedade. Portanto, podemos conceituar crédito público como sendo a operação de crédito em que o Estado toma emprestado ou empresta recursos, isto é, ocorre uma transferência de liquidez, ou seja, nem sempre o Estado apenas toma, ele também pode emprestar. Como eu acabei de dizer, ocorre uma transferência, o Estado pode tomar, como ele também pode dar. Certo, Rita, mas é importante salientar que a própria doutrina, né, ela elaborou divisões do tipo de créditos públicos. Tá? O que é que acontece? Elaborou tipos buscando fatores que classificassem elas de formas com determinadas condições classificatórias. Né? O que é que acontece? Da primeira forma, o Estado ele pode utilizar-se desse poder dele de império. Ele é o chamado empréstimo público compulsório. Né? Ele exerce, é como se os bancos
tivessem que reservar uma parte de seus recursos como garantia das transações realizadas. Né? E quando ele não exerce, é chamado de empréstimo público voluntário, que, como o próprio nome diz, já está o que predomina, a base desse empréstimo aí é a questão da voluntariedade, o princípio da autonomia da autonomia voluntária do direito privado que nós já conhecemos aqui. Né? Exatamente, nobre colega, mas não podemos deixar de lado a classificação comum. É a que leva em conta a origem dos recursos. Se forem de emprestadores nacionais, empréstimo interno, caso provenha de fontes internacionais, empréstimos externos. A consequência prática entre esses dois tipos é que os empréstimos externos são mais dispendiosos para o conjunto da economia nacional, já que se transferem recursos para outro país, diminuindo a liquidez da economia doméstica. Rapaz, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Como tem dito lá na concentração de crédito público, esse não se presta só apenas por fonte de recursos para abrir as despesas do ente governamental que os contraiu, mas tem outra importante atribuição que tem sido usada pelos diversos estados dos mais variados pontos do mundo. Ah, moleque, essa é eficaz como forma de intervir no desenvolvimento econômico e social. Vou lhe falar isso. E aqui no Brasil tem outro, está designado no artigo 174. Aí, Cadu. E esse reconhecimento constitucional do papel de crédito público como forma do Estado promover a expansão da economia revela-se acertado em uma sociedade com variadas e complexas demandas, que o ente público não conseguiria atendê-las sozinho. Caracteriza-se este por ser uma forma de incentivar a iniciativa privada de interesse público. Difere do serviço público, porque neste o Estado assume como uma atividade de atendimento a necessidades coletivas, para exercê-las sobre regras total ou parcialmente públicas no fomento. O Estado deixa a atividade na iniciativa privada e apenas incentiva o particular que queria desempenhá-la. Gabriel, mas o uso rotineiro e antigo de crédito público é para cobrir as despesas administrativas públicas, que não conseguiu pagá-las com a receita advinda dos impostos aqui. O Estado é o tomador do empréstimo, ficando obrigado a restituir a principal e acrescido de juros. E desse último jeito, aí é muito comum duas formas de obtê-lo junto ao mercado. Podem-se emitir títulos de crédito, que são uma parte do empréstimo, para ser negociado no mercado financeiro. No Brasil, existem inúmeros tipos de títulos, entre os quais letras financeiras do Tesouro, letras de Tesouro Nacional, certificados da dívida pública, entre outros. Tá muito bom, mas agora eu vou ter que alistar um pouquinho de direito financeiro para ajudar no mercado do país. Mentira, tá com medo de Dani. Mais ou menos. Vai apanhar aí, descarado! Já sabemos, entendemos, né? O meu copo, pelo amor de Deus. Mas também só pode ser feito contrato com instituições financeiras que passam a financiar o Estado, tanto as entidades nacionais quanto as internacionais. Dessas últimas, exerce papel mundialmente relevante o FMI, por exemplo, Fundo Mundial Internacional, e o BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Nosso país começou a contrair empréstimo com o FMI em 1954 para financiamento de projetos e de infraestrutura e resolver problemas monetários. Como eu errei lá também a acepção, onde na verdade era acepção, e você me corrigiu, eu acho que eu vou descontar na mesma moeda. Você falou Fundo Mundial Internacional, Fundo Monetário Internacional. Vai valendo. Trocando os dois. Meus nobres colegas, o crédito público vem regulando em vários diplomas normativos, desde a Constituição, as leis ordinárias e complementares. O artigo 21 da Constituição atribui à União um papel de fiscalizador das operações de crédito público. Eu vou pegar o código para saber se é verdade. E o artigo 22 deixa a cargo da mesma competência privativa para legislar sobre o assunto. Bem, Léo, a questão de quem tem a obrigação e função de fiscalizar é a União, certo? Exercido pelo Ministério da Fazenda. Já que duvidou de mim, explica um pouco mais a respeito. Bem, tá escrito no artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou pescar aqui porque eu não consegui decorar a lei, peraí.
O artigo 32 da Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece que tal órgão verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, seja ela município, estatal ou federal, e que os entes devem encaminhar seu pleito fundamentado com parecer técnico e jurídico, demonstrando o interesse social e econômico de cada caso, a existência de autorização prévia em lei orçamentária e inclusão no orçamento dos recursos e observância dos limites e condições fixadas extremamente pelo Senado. Bem explicado, cara, colega. Quero ver você duvidar de mim agora, viu? Assim, eu entendo, mas a Carta Magna, no seu artigo 52, também nos traz algo a respeito. Salvo engano, é nesse artigo que estabelece que compete privativamente ao Senado Federal esperarem regulamentar sobre esse caso. Esperem um pouco que eu vou ver aqui. O artigo 52 da Carta Magna fala em seu inciso 5º, um momentinho, deixa eu só pesquisar aqui pra gente ter certeza. Pesque aí o assunto. Assim farei. Não, eu perdi. Por isso que eu prefiro o VADMEC em texto, esse negócio de confiar em celular, aqui fala o seguinte: autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios. Fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para a concessão da garantia da União em operações de crédito externo e interno. Tudo isso fala sobre a competência do Senado Federal. Então eu acho que além do que vocês já disseram, é uma competência do Senado Federal legislar acerca dos créditos públicos, né? Dos aspectos gerais sobre os créditos públicos. Não só tudo que nós já dissemos aqui, mas o Senado Federal, ele é o que é legalmente competente para reger acerca dessa matéria. Resumindo, tudo no fundo, acaba morrendo nos pés do Senado Federal. Morre, eu acabei de nasce dizer que da depende dele. Não pode nascer à toa. Tem que ter uma lei que previamente a regulamenta. Fica ao bel prazer do Senado Federal. Exatamente. Então, doutora Rita, o que prevê então esse artigo que a senhora fez a leitura aí? Quer dizer que o Senado tem que dar o aval para que haja esses legislar previamente. Contratos de Legislar previamente. Porque se o Senado não dispuser de uma lei acerca dessa matéria, não pode existir porque vai ser ilegal. Certo. Mas além disso, o Senado também, ele impõe ao Poder Executivo limites para que esse Poder Executivo não extrapole seu orçamento para pagamento de dívidas e juros. Né? E ainda ele também fiscaliza a questão de todo o trâmite para que esses contratos sejam realizados. Isso. Então, Luciano, como Rita complementou e o senhor classificou importante, apesar do Senado ter que aprovar, ele também impõe limites para que o município, ou o estado, ou a federação tenha esse caráter de obrigação e limite dos créditos que vão ser financiados. Porque se ele não impuser isso, lá na frente o próprio Senado Federal não vai autorizar. É mais ou menos essa linha de raciocínio, ou eu estou enganado? Espera aí. Mas não foi o Senado que editou em 2007 a resolução número 48, que estabelece os limites globais para operações de crédito e concessões de garantia nessas operações? O artigo 6º dessa resolução faz alusão ao limite estabelecido no artigo 167, inciso 3º, da Constituição, de que as operações de crédito não devem exceder ao montante nas despesas de capital, com exceção dos créditos suplementares ou especiais. Diga. Bem, galera, agora na moral, você explicou, olhou pra mim. Quem vai explicar isso aí melhor é Dival, viu? Sim, Dival, bora então, meu amigo. A palavra Dival. Sim, nego, vou ter que agilizar aí, né?
A citada resolução fixa como critério de verificação desse limite vem previsto no artigo 32, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que as despesas de capital não serão computados os empréstimos e financiamentos com o intuito de promover o incentivo fiscal para fins de fixação do limite das operações de crédito. A Lei de Responsabilidade Fiscal esclarece o que é devida consolidada de acordo com o artigo 29, inciso 1º. Voltando ao assunto, né? Que eu saí Cadu, aqui. você é movido a cerveja, viu? Cadê a cerveja de Cadu? Vale só destacar uma coisa, viu? Pai, meu brother. Que a dívida consolidada ou fundada tem prazo de amortização, velho. Superior a 12 meses, cara. Com exceção de autorização de operações de crédito no orçamento. Mas tem os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que tiverem sido incluídos. E tem uma lei também que cita, que é a lei complementar também conceituada na operação de crédito no artigo 29, se não me engano, inciso 3º. Mas é mais ou menos... Depois eu faço uma consulta e te falo. O legislador se preocupou com essa questão do tocante a operações de crédito. Toda a constituição jurídica, visando dar o máximo de segurança, controle, transparência e limite nesse tipo de procedimento. Entendo perfeitamente agora como foi criado tudo isso, né? Esse trâmite todo. Eu ainda fiquei na dúvida, mas tudo bem. A gente não vai brigar que a gente é amigo. Esse assunto não vai acabar nunca, sabe por quê? Porque a gente vai se reunir N vezes, tomar uma cerveja gelada e acabar que a gente vai discutindo esse assunto por o resto da nossa vida. E vamos acabar isso aqui, porque é o momento propício. É tomar uma. Vamos comer cachaça! Vamos tomar uma! Depois desse bate-papo, nota-se claramente a preocupação do legislador em pôr limites aos governantes no uso deste meio de obter recursos para financiamento de serviços e obras públicas. Fixaram-se critérios legais que devem ser obrigatoriamente atendidos para que esses recursos sejam considerados regulares. Também restou claro que a norma jurídica cuidou de estabelecer definições técnicas sobre o assunto para não deixar totalmente na discricionariedade do administrador a sua conceituação. Com isso, deu segurança e operacionalização ao Instituto. Tenham uma ótima noite e até a próxima. O mar escuro trará o medo, lado a lado, com os corais mais coloridos. Valeu a pena, pescador de ilusões. Valeu a pena, pescador de ilusões, pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer mar as palavras de um livro sem final, um livro sem final, sem final, sem final, final. Pescador de ilusões.